bem-vindos ao nosso vídeo. Venha conosco conhecer um pouco melhor sobre uma das principais civilizações do mundo, os Maias. Os maias foram uma civilização pré-colombiana, ou seja, antes da chegada de Cristóvão Colombo, eles se desenvolveram no período de 1800 a.C. e 900 d.C., na região da Mesoamérica, onde hoje se encontram o México, Guatemala e Belize. Apesar de serem uma sociedade avançada, nós não podemos dizer que os maias chegaram a ser um grande império, até porque eles não se comportavam como tal. Os grandes impérios, como por exemplo os egípcios, eles tinham um comportamento conquistador. Eles iam buscar novas terras e colocá-las em seu território. Já os maias não passavam de inúmeras, porém pequenas cidades-estados, como se fossem as cidades normais de hoje em dia, que se aglomeravam em certos pontos e que não dependiam umas das outras, tanto no quesito político quanto no quesito financeiro. Mas elas tinham o mesmo idioma, o mesmo calendário, os mesmos costumes e a mesma religião. Por isso que, durante o mesmo tempo, os maias eles tinham diversos, inúmeros, dezenas de reis ou imperadores, porque cada um governava apenas a sua cidade-estado, semelhante ao que os prefeitos fazem, só que sem superiores, como governadores ou presidentes. Eles desenvolveram um conhecimento avançado em astronomia e matemática. Eram politeístas e tinham uma sociedade dividida em três esferas: os imperadores, os comerciantes e os escravos, ou camponeses, na qual as pessoas não avançavam socialmente, pois quem nascia comerciante seria comerciante para o resto da vida. O mesmo vale para os imperadores e para os escravos. Sua religião era politeísta, pois eles acreditavam em vários deuses ligados à natureza, como, por exemplo, dos deuses que criaram a humanidade através do mito. A arte maia apresenta um elevado grau de sofisticação, visto a época em que foram produzidos. Ele envolve diversos materiais, como, por exemplo, pedra, gesso, madeira, cerâmica e papel, e entre outros. Os maias sempre foram avançados em seu comércio, indo até distâncias gigantes para a venda de produtos. Porém, a base de economia, além da caça e da pesca, era a agricultura, na qual se destacava o feijão, a batata, o cacau, que servia como moeda de troca e diversos tipos de milho, na qual eles acreditavam que foram feitos pelos deuses através desse vegetal. O calendário maia foi o meio usado pelos maias para contar o tempo. Ele teve seu início no dia 11 de agosto de 3114 a.C., chegando ao fim no dia 21 de dezembro de 2012, tendo um total de 5.200 anos. Sua organização é parecida com o calendário que usamos hoje, em que a cada 20 dias se completa o inal, que significa mês, e a cada 18 lunais se completa um tum, ano, totalizando um total de 360 dias. Porém, diferente do que as pessoas pensam, o calendário maia não previu o fim do mundo, apenas significa para os nativos o nascimento de um novo ciclo. A civilização maia foi notável por sua língua e escrita, único sistema de escrita do Novo Mundo pré-colombiano, que podia representar completamente o idioma falado no mesmo grau de eficiência que o idioma escrito no Velho Mundo. Os maias tinham como característica arquitetônica a construção de casas amplas e arejadas. A cada 5, 10 ou 20 anos, eles construíam um novo edifício, muitas vezes em volta de alguma pirâmide, que eram prédios públicos, diferente dos egípcios, nas quais era usado as pirâmides para túmulos dos reis. Sua arquitetura era totalmente devotada ao culto. As cidades eram centros religiosos, os templos eram de forma retangular e construídos sobre pirâmides truncadas, acessíveis por escadas laterais. Na parte de fora, apresentavam esculturas em suas decorações. A serpente era encontrada em algumas delas. Bom, o resto da arquitetura maia, suas ruínas, são a chave importante para o entendimento da evolução de sua antiga civilização. Por conta de inúmeras mudanças climáticas, diversas atividades importantes para os maias pararam de ser produzidas, como por exemplo a agricultura por causa da seca.
Com isso, os maias se sentiram desprotegidos espiritualmente, porque para eles, o milho era como se fosse o exemplo da vida, o nascer da vida, porque segundo eles, foi através do milho que os deuses os criaram. Então, os maias começaram a guerrear entre si, cidade-estado contra cidade-estado, em busca de comida e de água. Porém, isso não serviu de nada, só aumentou ainda mais a fome e a sede que eles sentiam e proporcionou o crescimento de novas doenças e pestes, que foram atingindo plantas e eles mesmos. E isso foi a gota d'água para que a sociedade decaísse, culminando no fim da civilização maia. Pois é interessante vermos o quanto evoluímos em tão pouco tempo. Porém, o mais interessante é vermos que coisas, objetos, Atividades, comportamentos corriqueiros do nosso dia a dia já eram comuns em milênios. No quanto uma sociedade antiga pode nos ensinar e influenciar em nosso cotidiano. Na imensa agricultura e da escrita, que eram bênçãos divinas, e na própria religião em si. Na sociedade parada e cheia de preconceitos, que tanto vemos nos dias de hoje, e num polêmico calendário que previa o fim do mundo, mas que não passava de um ciclo religioso. Os maias são muito importantes para contar a história da evolução do mundo atual. Mas não são os únicos. Como eles mesmos diriam, tudo é um ciclo que se acaba, porém, o ciclo do conhecimento é eterno.